Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série Nutrientes, aula número 6, que a gente vai falar sobre o micronutriente ferro, quais que são as suas funções para as plantas, sintomas de deficiência e também alguns fertilizantes para correção. Então, se você estiver gostando da série Nutrientes, eu vou te pedir um favor, tá? Para que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe também esse vídeo, porque tudo isso é importante para a gente continuar trazendo conteúdo agro aqui para o YouTube. Combinado? Se você quiser receber um material em PDF, aqui abaixo tem um link para você se cadastrar e entrar no nosso grupo silencioso do WhatsApp, que toda semana a gente avisa de novas aulas e também manda os materiais em PDF, da semana anterior. Se você não gostar do WhatsApp, não tem problema, aqui abaixo também tem o link do nosso canal no Telegram, então você pode entrar lá também, correto? Vamos lá, então vamos começar a falar sobre o ferro, algumas características. Como a gente sempre faz, se inicia por como que aquele nutriente está presente no solo. A série Nutrientes aqui não é para dar um conceito acadêmico muito avançado de cada um dos elementos. Então eu não vou falar sobre absorção, fisiologia de absorção, comportamento dentro da célula, não. É importante a gente destacar algumas coisas fundamentais para o produtor rural que estiver assistindo conseguir também absorver aquele conteúdo e conseguir aplicar aquilo lá na lavoura dele, ou identificar um sintoma de deficiência nutricional, ou utilizar algum produto, tá? Então o ferro, como alguns outros micronutrientes, ele está em maior disponibilidade em um pH um pouco mais ácido, um pouco mais baixo, então pH de 5, 5,5, você vai ter uma maior disponibilidade de ferro. Agora, vamos supor, o produtor não fez uma análise de solo, tinha um solo arenoso, com pouco ferro, utilizou muito calcário, sei lá, era para colocar 1 tonelada e ele colocou 3. Aí, é claro, pode ser que dê problema de deficiência de ferro e também de outros micronutrientes. Vou citar o nosso caso aqui, sudoeste do Paraná. O nosso material de origem do solo, a rocha que deu origem ao solo, era basalto. Então, o basalto tem muito ferro. Nós não temos problemas com deficiência desse micronutriente. Inclusive, quando chove, o solo aqui do sudoeste ele é muito vermelho. Então, a gente acaba notando por onde a água passa que fica um fiozinho assim mais marrom, mais escuro. Aquilo lá é ferro. Então, os nossos solos são extremamente ricos em ferro. A gente não precisa corrigir. Agora, tem alguns tipos de solo, principalmente aqueles mais arenosos, que eu posso sim ter problema com ferro. Então, se você estiver numa região de solo muito arenoso, solo que tende a ser alagado, também você pode ali ter uma disponibilidade de ferro diminuída. Outra coisa, existe uma relação com outros metais. Se tiver em desequilíbrio, quero dizer, se tiver em excesso, um molibdênio, um cobre, um manganês, você também pode ter uma indisponibilidade de ferro. Agora, quais que são as funções do ferro dentro do metabolismo vegetal? Os micronutrientes que a gente está começando a falar, depois nós vamos passar por os macronutrientes. Esses micronutrientes, eles são componentes de algumas moléculas, eles são ativadores de algumas enzimas que têm funções dentro do metabolismo vegetal. Eu não vou precisar de uma quantidade grande de ferro, ou de molibdênio ou de manganês para a planta funcionar bem. Só que eu preciso desses micronutrientes, porque senão a planta vai ter uma série de processos fisiológicos prejudicados que eu não vou conseguir ter uma boa produtividade, tá? Então o ferro é fundamental para a biossíntese da clorofila. A clorofila, quem não sabe, é a molécula mais importante que nós temos no planeta Terra. Sem a clorofila, eu não vou ter o processo de fotossíntese na planta. Por quê? Atua em proteínas e enzimas que transportam elétrons. É o caso aqui que eu coloquei para vocês da ferredoxina. Então, a ferredoxina é uma proteína que na sua conformação tem aqui o ferro e tem o enxofre. Então, é chamada proteína com ferro e enxofre. Se faltar ferro, eu não vou conseguir ter a produção dessa proteína, da ferredoxina, e vai ficar afetado o transporte de elétrons.
Também atua em diversas enzimas aqui, como a catalase, o citocromo, as peroxidas, que atuam dentro da planta para recuperar de estresses oxidativos. Então essas enzimas, elas têm essa capacidade de reduzir esse estresse oxidativo, que eu não vou entrar em detalhes, que é uma questão de fisiologia vegetal, mas que é importante que você saiba. A planta tem seus próprios mecanismos de recuperação de momentos de estresse, seja porque choveu pouco, que ela não tem água, seja porque deu muito sol, seja por uma série de motivos. E essas enzimas, com a falta de ferro, vão ficar comprometidas o seu ideal funcionamento. Então a gente precisa de ferro. Agora, com relação à extração e exportação de nutrientes, os melhoristas, os cientistas, eles têm buscado genótipos de plantas que têm um bom aproveitamento de ferro. Para quê? O ferro, ele ajuda a diminuir os problemas com anemia. Então, o caso do feijão, que tem consumo direto por nós seres humanos, ou o próprio arroz tem consumo direto. Se busca esses genótipos que absorvem mais ferro, no consumo humano isso vai ser benéfico. E algumas culturas têm uma melhor resposta à aplicação de ferro e outras têm uma menor resposta, uma menor necessidade desse micronutriente. Aquelas culturas de menor resposta à aplicação são a menta e o trigo. Aquelas de média resposta são a alfafa, o repolho, o milho, a aveia. Aquelas de alta resposta é o feijão, a soja, o sorgo, citros, o tomate, macieira, pessegueiro, videira, morangueiro também. A marcha de absorção de nutrientes para as culturas anuais acontece dos 60 aos 90 dias do cultivo. O caso do feijão, da soja. Então eu tenho um período inicial ali que a minha planta vai precisar de muito pouco ferro, depois vai aumentar o seu consumo, a sua absorção, isso que a gente chama de marcha de absorção, chegando ali a um ápice aos 60, 90 dias, e é claro que isso varia um pouco de acordo com a cultura agrícola. Agora, quais que são os sintomas de deficiência nutricional de ferro? Observa-se nas folhas mais jovens. Por que é nas folhas mais jovens, pessoal? Porque o ferro tem uma baixa mobilidade dentro da planta. Então, todos os nutrientes que têm uma baixa mobilidade, o sintoma vai aparecer primeiro nas folhas mais jovens. Aqueles que têm alta mobilidade dentro da planta vão aparecer nas folhas mais velhas. Então, o ferro sempre você vai observar os sintomas na região de crescimento, folhas mais jovens. E esses sintomas é uma clorose generalizada e fica aqui com as nervuras reticuladas verdes. Então dá uma clorose geral e as nervuras, só as nervuras, tanto a principal quanto as paralelas à principal ou as secundárias aqui, elas vão ficar mais verdes. E isso é um sintoma clássico de deficiência de ferro. A gente consegue observar muito isso em citros. Geralmente citros é a cultura que mais tem esse sintoma visual aqui de deficiência de ferro. Também tem uma diminuição da taxa fotossintética, como vocês viram, né? É importante para a molécula da clorofila, para o processo de fotossíntese que se tenha ferro. Se faltou ferro, diminui a fotossíntese e, obviamente, isso vai prejudicar o desenvolvimento de uma maneira geral da planta. Então, é um problemão. Algumas condições para correção e também produtos que podem ser utilizados. Vamos lá. Se tu estiver anotando, anote esses principais pontos. Solos com pH mais elevado, então que foi feita uma calagem em excesso, que não era necessária. Níveis baixos do elemento, né? Abaixo de 10 mg aqui por decímetro cúbico, se tu estiver trabalhando com uma cultura que tenha problema com deficiência ali de ferro. Também o baixo teor do nutriente na análise de solo, então tem que se verificar a análise de solo. Como é que você pode fazer a correção? Algumas fontes aqui é o sulfato de ferro, que você pode diluir em água, né? Sulfato de ferro é solúvel, tem 20% de ferro na sua composição, ferro quelatizado, que é um foliar à base de ferro, né? E outros foliares com compostos de ferro. Então, se você precisar de alguma maneira corrigir com ferro a tua lavoura, é principalmente via foliar. Então, já tenha em mente isso. Existem produtos no mercado, tanto sais solúveis, como é o caso do sulfato de ferro, mas ele não é tão eficiente assim. O sal solúvel
não é tão legal, mas pode ser utilizado. E aí os produtos foliares quelatizados, que você tem o íon ali do metal, no caso do ferro, junto ali com uma molécula orgânica, que fica muito melhor, né? É chamado o quelato. Vai ter uma melhor absorção pelas plantas, né? Então hoje existem fertilizantes foliares com essa tecnologia e a gente recomenda para utilizar porque funciona muito bem. E aí a gente colocou aqui uma tabelinha, né? Que é o tempo de absorção via foliar de cada um dos nutrientes. Então o nitrogênio demora de meia hora até 2 horas, o fósforo aqui de 5 a 10 dias, o potássio de 10 a 24 horas, o cálcio de 1 a 2 dias. Agora dê uma olhada no ferro, de 10 a 20 dias para acontecer a absorção. Não é algo fácil. A nossa sorte é que o ferro não precisa em grandes quantidades e a maior parte dos solos também tem uma boa quantidade de ferro. Então, se você tiver uma análise, pode dar uma olhada ali que provavelmente o teu ferro vai estar dentro das condições adequadas. Muitos poucos solos que a gente já pegou aqui na consultoria tinham baixo nível de ferro. Geralmente é o contrário, né? Geralmente nós temos um nível de ferro muito mais alto do que seria necessário, então não é um micronutriente que se tenha grandes problemas. Os principais micronutrientes a gente já falou, que é o caso do zinco, do boro, que nós devemos ter uma atenção toda especial. É claro que a gente, se tiver alguns sintomas nas folhas mais jovens, né, uma clorose generalizada com as nervuras mais verdes, a gente pode pensar também que pode ser o ferro. Aí a gente analisa a análise de solo, caso não seja suficiente, nós podemos também fazer uma análise foliar e aí na próxima safra pensar num plano de correção através de um sal solúvel, né, que você pode misturar em água, pulverizar no solo, inclusive antes de plantar. Você pode também utilizar um foliar quelatizado que tenha ferro. Existem alguns produtos assim no mercado. Combinado, pessoal? Se ficar alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um forte abraço, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!